Amém. Chegou o momento da palavra de Deus, o momento de a gente poder anunciar a mensagem do Senhor para a igreja. Sempre é uma grande responsabilidade quando a gente está diante de um público e a palavra de Deus sendo pregada. Sempre é esse momento tão importante. Deixa eu só isso aqui. Ainda bem que foi você que fez isso. Eu não conseguiria, sem ter derramado tudo aqui de uma vez só. Mas é muito bom a gente poder participar desse momento. Queridos, a gente percebe o agir de Deus em cada detalhe. 7 da manhã, já tinha um servo aqui, desliga o alarme. 7 da manhã. Às vezes você chega aqui, e nenhum problema sobre isso, que eu sei que a maioria, eu creio que grande parte da nossa membresia aqui serve ao Senhor em algum ministério, mas você que pode estar chegando agora não sabe o que precisa acontecer antes, para que esse culto pudesse estar agora, inclusive, aqui pela internet, no YouTube. Cada irmão que está aqui desde 7 horas, 7:30 da manhã, trabalhando, se dedicando. É uma estrutura tão grande, irmãos, que às vezes a gente nem assim consegue visualizar. Seja nos ministérios, intercessão, integração, recepção, ministério incluir, adoração e louvor, crianças. São tantos ministérios que estão envolvidos diretamente no culto de celebração. E aqui vai meu agradecimento a Deus por cada um de vocês. Sem vocês a gente não iria conseguir fazer isso aqui. Então eu quero aqui reconhecer, eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida desses homens e mulheres, jovens e adolescentes que trabalham, que servem ao Senhor com tanta dedicação. Meu agradecimento profundo a cada um de vocês. A gente está aqui hoje na segunda semana da série de mensagem A Chave do Tesouro. E eu quero aqui mais uma vez ressaltar, irmãos, o sentimento que eu tenho de preparar cada mensagem dessa, diante da responsabilidade que Deus me coloca de abordar, de tocar, de falar de um assunto tão importante, que talvez você não tivesse imaginado. Eu confesso aos irmãos que falar sobre a chave de tesouro, quando você fala chave, né, está na moda, a chave para abrir as portas da vida, essa chave é a chave de um tesouro que é imensurável, que dinheiro nenhum do mundo pode pagar. E é isso que nós temos falado desde a semana passada, iremos falar hoje, nessa segunda mensagem, mas o meu coração ainda, e minhas pernas ainda tremem diante disso, porque eu sou igual a você, eu sou igual a você. Deus me chamou para para uma determinada missão, mas aqui é sangue, é carne, é sentimento. E como eu tenho aprendido o temor ao Senhor. Quem aqui tem aprendido algo assim? Pois na célula foi tão lindo a gente poder falar sobre esse tema. E as chaves estão sendo liberadas mesmo no nosso coração. Então hoje a gente vai voltar a falar nessa segunda série de mensagens. Pastor, eu não vi a primeira, está lá no YouTube da nossa igreja, é Atitude TV Brasília, tem lá a primeira mensagem. E o texto que vem acompanhando essa mensagem, o texto bíblico de Isaías, no capítulo 36, no versículo 5 e 6, que é o que dá origem a tudo aquilo que nós vamos falar. Daqui a pouco, eu acho que até o final dessas mensagens, a gente vai estar decorado já esses versículos. Nossos irmãos ali vão projetar, se você quiser abrir a sua Bíblia, para anotar algo. Mas esse texto tão importante para as nossas vidas diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça.
ele não passou. Quando eu olho para cá, assim, olha para o telão, aí eu deixo de ler aqui, né? Então vamos lá. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave do tesouro. Pastor, esse nome aí, né, nós já falamos que foi baseado no livro que nós temos lido de John Bevere, que fala sobre o temor do Senhor. Como eu sempre digo, se colocar temor do Senhor, poucas pessoas estarão aqui para ouvir. Por isso que esse nome tão lindo, mas esse nome não foi tirado de qualquer coisa, de qualquer lugar. Não foi o nosso ministério de mídia, que é um ministério muito atuante, muito bom, graças a Deus. Eles exaltam o Senhor através desse ministério, mas não foram eles que bolaram esse nome. Esse nome aqui, desse tema, foi tirado exatamente da palavra de Deus, e a Bíblia é clara, é de uma forma muito explícita, que o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Hoje eu trouxe aqui, ó, o tesouro. Vocês querem ver o que tem aqui dentro? Querem saber o que tem aqui dentro? Está disponível para todos nós. É a chave desse tesouro, como eu disse, que não é valores. Nós não estamos falando aqui de dinheiro. Claro que é bênção, mas esse tesouro é muito mais do que tudo isso. Esse tesouro aqui é um tesouro de salvação, conhecimento, sabedoria. Esse é o melhor tesouro que a gente pode ter, mas por muitas vezes nós deixamos de lado esse depósito que está acessível a cada um de nós. Sabe, queridos, o que nós lemos aqui nesse texto, e ele diz que o temor do Senhor é esse mesmo, esse tal temor que dá acesso para tudo isso, e que em nome de Jesus, até o final dessa série de mensagens, a gente vai aprender importantes informações, teremos dentro de nós ferramentas, sabe, poderosas, para entender a importância do que é de fato esse temor. O que há dentro desse tesouro, e na semana passada a gente passou a detalhar cada item desse tesouro. Eu estou fazendo aqui um resumo do que aconteceu na semana passada, nesse depósito, a salvação, no sentido de fato de você ir para o céu, salvação, de você ir para o céu, porque a Bíblia, ela mesmo diz que a palavra de Deus, ela é cura, ela salva. A Bíblia diz que nós temos livramentos diários, que a gente não consegue mensurar. Os livramentos que a gente vê, que a gente percebe, é infinitamente menor do que os livramentos que Deus tem feito em nossas vidas. Aqui, especificamente, nesse trecho que nós lemos, que Isaías chega para o rei Ezequias e dá essa palavra para ele, sabe, quando ele está ali numa situação difícil, porque o exército era muito grande, que estava para invadir Jerusalém. Isaías chega para ele e diz: olha, Deus falou assim, não se preocupe, rei Ezequias, porque você é um homem que teme a Deus, e se você é um homem que teme a Deus, exército nenhum irá te vencer. Homem de Deus que está aqui, mulher de Deus que está aqui nesta manhã, se vocês temem ao Senhor, podem ter a certeza que nada vai abalar a fé de vocês, porque vocês temem ao Deus Todo-Poderoso. Você anda aflito, você anda doente, sabe, a comunicação, as informações têm abafado você, você fica sem entender muito o que está acontecendo à sua volta, você sente que está sendo assim de fato perseguido, preocupado, você está preocupado aonde você vai passar a sua eternidade. Nós estamos falando aqui que o nosso Deus, você o temendo, você tem acesso a esta salvação. Você sabia que o depósito de Deus tem também a sabedoria?
A sabedoria que é tão importante, é uma maneira muito forte de a gente poder enxergar a vida. Assim também Salomão pediu sabedoria. O que eu e você precisamos pedir nessa manhã é sabedoria. O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria. No depósito de Deus também há conhecimento. Mas pastor, que conhecimento é esse? É um conhecimento científico? É um conhecimento matemático? Pode ser também. Mas queridos, Albert Einstein, ele era um homem que sabia demais, era muito inteligente. Ele sabia de todas as coisas, sabe, irmãos? Da ciência. Ele conhecia o universo. Ele tinha esse conhecimento, mas ele também temia ao Senhor. Mas para ter esse conhecimento de Deus, precisamos ter intimidade. A gente precisa buscar esse conhecimento através de um relacionamento muito íntimo. É conhecer Deus, é olhar para Ele e imaginar como o Filho, Jesus, estivesse atuando em alguma situação e a gente pudesse perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Esse é um entendimento. Como nós falamos, na semana passada, a gente definiu o que é o temor a Deus. Eu quero de novo repetir para vocês, que o temor a Deus não é medo de Deus. Isso ficou e precisa ficar muito claro. Não, porque o medo, como nós falamos, ele afasta as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente aquele que a gente precisa adorar, que é Deus. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando ele peca, ele se afasta de Deus. Ele se afastou de Deus. O primeiro homem pecou, teve medo de Deus, ele se escondeu atrás de uma árvore, irmãos. Isso precisa ficar também, mais uma vez, claro, não é medo. Então é claro que não é medo de Deus, é temor ao Senhor. Mas sobre que temor é esse, pastor? Um profundo e permanente respeito a Ele. Isso é temer, é respeitar de uma forma muito profunda a Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Respeito quer dizer que eu preciso ter reverência. Eu preciso ter reverência ao nome do nosso Deus. A reverência demonstra respeito. A gente vê isso no nosso mundo, aqui, em qualquer lugar que você vá, onde tem uma autoridade, você não pode chegar diante dessa autoridade humana, de qualquer forma. Até as vestimentas a gente não pode ir em alguns lugares. Precisa ter respeito, precisa ter essa reverência. Sabe, irmãos, e quando a gente olha tudo isso, e sabe que o temor do Senhor é dar a Deus o mais elevado lugar de honra. Você tem dado o maior lugar de honra ao Senhor? Você tem colocado o Senhor como número 1 na sua vida? É uma pergunta que precisa de uma resposta. Como tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Eu coloco Ele como prioridade, ou eu faço tudo e depois eu chamo, ou eu o comunico? Será que nós temos dado essa reverência a Ele? Gente, uma frase que é completa, que a gente leu aqui, é fácil avaliar. Pastor, como eu faço para saber se eu sou, de fato, um homem que teme a Deus? Uma mulher que teme a Deus? Você ama a Deus? Você ama a justiça? Você ama a verdade? Como Deus ama? Você então odeia a mentira? Porque mentira é coisa do Didi, mais conhecido como diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você mente? Ou você gosta da verdade? Como tem sido o seu relacionamento diante do Senhor? Como eu disse, esse texto é importante porque você precisa detestar o que Deus detesta.
Tem gente que não leva isso muito a sério. Sim. Tem pessoas que têm ido a lugares onde o nome de Deus, pelo contrário, claro que não é exaltado, é mal falado. E às vezes nós estamos indo nesse lugar, sabe? Ou faz coisas, ou abomina o nome de Deus, e muitas vezes nós estamos lá. E olha, irmãos, que às vezes aplaudindo, sabe? Aplaudindo coisas que Deus detesta, só porque você quer ficar bem ali com aquelas pessoas. Mas isso só acontece porque a gente não sabe o que está aqui dentro. Se eu soubesse de fato o que tem aqui dentro, eu iria temer, respeitar, sabe, irmãos, ter reverência ao Deus Todo-Poderoso. Temor é essa disposição interna que produz, sim. Aí sim eu preciso ter medo, eu preciso ter pavor de não trair o meu Deus. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Diante da simples ideia de que você vai ofender a Deus, essa atitude se torna impossível alguém pecar persistentemente. O pecado na minha vida, o pecado na sua vida, como eu sempre digo, precisa ser um acidente de percurso. E assim que eu me acidentar, eu vou me levantar e vou pedir perdão a Deus, eu vou pedir perdão às pessoas que eu feri, às pessoas que estavam envolvidas naquilo junto comigo, e eu não vou mais voltar. É um Deus que tem o poder de perdoar, mas todas as vezes que eu estou pertinho dele, ligado nele, quanto mais perto eu estiver do Senhor, com mais reverência, com um reconhecimento alto de quem ele é, mais eu vou evitar, mais eu vou pecar, na verdade. Amados, Provérbios 16, o versículo 6 diz, 16:6, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Olha isso, irmãos. Se você teme amor, se você teme a Deus, nós iremos evitar o mal. Isso aqui diz claramente que quanto mais eu tenho essa reverência a Ele, que eu temo a Deus, mais o mal vai chegar perto de mim. Concluímos que nessa primeira mensagem da semana passada, que todo aquele que honra a Deus, que honra aquele que Ele honra, aquilo que Ele honra, que odeia, que detesta aquilo que detesta, todas essas pessoas que fazem isso, que faz com que o interesse de Deus seja o mesmo interesse meu, são pessoas que vão se livrar do mal e vão ter uma vida abençoada, porque aquele que teme a Deus será feliz e prosperará, e a palavra de Deus continua, a sua família será feliz e segura, e tudo que você fizer será abençoado. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Irmãos, parece uma lógica, parece algo tão simples, mas eu percebo que a gente não consegue colocar isso em prática. A palavra do Senhor, e ali quando fala sobre sabedoria, o livro de Provérbios vai falar sempre sobre isso. Busca a sabedoria, fuja do mal, o tempo inteiro falando sobre isso. Irmãos, quando a gente olha aqui, que diz que o bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos e será feliz em tudo, nós podemos dizer que a salvação para aquele que teme o Senhor também vai acontecer, a sabedoria sem limites para aqueles que temem ao Senhor. Irmãos, vamos temer a Deus, vamos reconhecê-lo, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que tudo é dele. Irmãos, o conhecimento de Deus é uma vida de intimidade, como eu disse, com o Senhor, para aqueles que temem o Senhor, que confiam nele, que obedecem a ele, têm acesso a esse tesouro, que está disponível para cada um de nós. Na célula, essa semana passada, nós vimos esse estudo, sabe? E vimos pessoas também participando de uma forma muito ativa. Nós tivemos um estudo polêmico. Quando se fala sobre isso, sobre temor a Deus, sempre é algo polêmico, sabe?
mas foi super participativo. Como foi bom, e todas as vezes que a gente fala, a gente discute, a gente conversa, há edificação. Mas não é um assunto tão fácil de lidar. É um assunto que ele é palpitante, mas pode trazer, como eu disse, às vezes um entendimento errado sobre o que é o temor a Deus. Nós vimos também inúmeros benefícios, e eu posso aqui citar alguns, como acabamos de ler em Isaías, em Provérbios. Agora Provérbios 28, no versículo 14, ele vai dizer algo muito lindo aqui. Ele vai dizer assim, Provérbios 28, 14: bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração, cairá em desgraça. Você que teme o Senhor, confia nele, pode ter a certeza que nenhum mal vai chegar até você. É como se estivesse numa rua, estivesse ali, eu ia falar caçada, mas hoje não é mais politicamente correto falar em caçada, lá pescando, né? Aí vem um jacaré para te pegar ali, e Deus livra. Não, esse me teme, eu vou livrá-lo. É um acidente de automóvel, é um acidente doméstico, eu vou livrá-la, eu vou livrá-lo. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, 4, que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra e a vida. Vou dizer de novo, não estou falando aqui, fazendo um marketing de muito grande, sabe, mas eu gostaria muito no meu coração que a nossa igreja entendesse a importância da riqueza que está guardada no depósito de Deus, para cada um que queira. Eu quero acessar, eu preciso acessá-lo, porque ali tem tudo que eu preciso para ter uma vida digna aqui, enquanto estiver aqui nessa terra. Mas a nossa geração está perdendo o temor a Deus. Nós estamos anulando a atitude da nossa postura em relação a Deus. Nós estamos, qualquer momento, a toda e qualquer coisa, qualquer valor, nós estamos deixando Deus de lado. Estamos buscando em outras coisas. Meus irmãos, e com isso Deus pode estar fechando, travando, lacrando a porta de bênção sobre as nossas vidas, porque a gente não tem esse reconhecimento de quem Ele é, porque nós mesmos estamos cancelando essas promessas. Agora veja só que é importante, nós temos que entender, irmãos, a importância desse temor. E se você tem tratado aquilo que se chama santo, que se chama, sabe, de Deus, como algo comum, se você tem vivido de uma forma irreverente, de uma forma qualquer, vivendo de forma dissoluta, sabe, sem ter cuidado com essas coisas de Deus, precisamos nos arrepender, eu e você. Estamos vivendo hoje um momento que é de decisão. Chegamos o momento, e o momento é agora, que nós precisamos nos posicionar, se de fato conhecemos, se reverenciamos o seu nome, adoramos e dizemos: Senhor é o meu Deus, e esse Deus Todo-Poderoso tem um depósito de bênçãos, um tesouro guardado para todos nós. Esse é o momento. Ou então nós vamos viver sempre com a nossa vida espiritual frágil, uma vida espiritual fraca, se é que a gente pode até chamar de vida espiritual. Quando a gente vê pessoas que não oram, não têm intimidade com o Senhor, não buscam, não trabalham no reino, não olham para o Senhor como Deus Todo-Poderoso, irmãos, essas pessoas estão vivendo sem ter a essência do poder de Deus em suas vidas, e é por isso que temos que buscar a Deus. Então, depois de eu ter falado isso, eu quero agora entrar nessa semana com o tema: a grandeza e a glória de Deus. A grandeza e a glória de Deus. Nós estamos comparando o temor do Senhor com uma chave, como a gente sempre diz, desse tesouro. Isso significa que ele não está por aí visível. Como nós também aprendemos, o tesouro, ele está sempre escondido.
Você não encontra tesouro aí como você encontra manga, né, pastora Beth? Não, ainda mais nessa época, né, aqui em Brasília. Não, tesouro, ele está escondido e bem escondido. Você não vai no supermercado pegar ali uma lata de azeite e cai ali pedras preciosas. Não. Quando nós falamos de tesouro, a gente tem que lembrar que ele não está de fácil acesso. Ele pode estar dentro de uma pirâmide, guardada por um faraó. Ele pode estar numa caverna bem funda. Ele pode estar sendo guardado por, como a gente vê nesses filmes, né? Filmes famosos aí, que a gente já viu desde a idade de jovem, não falar adolescência não, porque não era isso tudo não. E a gente via como era difícil ter acesso ao tesouro. E esse tesouro aqui, para você ter acesso, não é tão simples. Aquilo que tem aqui dentro está guardado, que eu e você temos acesso, para chegar aqui não é tão fácil. O que nós precisamos entender para chegar aqui, é isso que esse estudo tem nos ensinado. Temer a Deus é a chave desse cadeado aqui, que não tem. É a chave para abrir esse depósito, esse baú, que tem tesouro guardado para nós. Uma vez me perguntaram, pastor, é possível ser temente a Deus no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje? Essa pessoa que me perguntou isso, eu disse, por quê? Porque eu acho muito difícil. Porque lá onde eu trabalho, se eu não fizer isso, eu sou mandado embora. Mas eu disse para essa pessoa, você faz isso de que forma? Isso te agrada fazer isso? Pelo contrário, pastor, eu não quero fazer, mas se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. A gente conversou depois, separadamente, uma pessoa nova na fé, precisava de apoio. Fica tranquilo, não é Brasília, você pode estar imaginando aí. Mas o que a gente percebe aqui, vamos supor que ela fosse mandada embora. Vamos supor que ela ganhasse 10 mil reais por mês. E ela fosse mandada embora, pelo temor a Deus. Mas ela ama Deus. Ela teme ao Senhor. O que ela está perdendo? 10 mil reais? Se aqui dentro tem 100 milhões de reais. O que é perder 10 mil reais? Se aquilo que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que isso. Essas pessoas que fazem essas trocas, até os dias de hoje, elas não conhecem o que tem aqui dentro. Porque se essas pessoas conhecessem o que tem reservado aqui, elas não se trocavam. Às vezes a gente vê pessoas que são crentes, sabe? Trabalham na igreja, e às vezes publicam coisas, e dizem, não, porque eu fui obrigado. A gente entende, irmãos. A gente entende. A gente entende que essas pessoas não sabem o valor real das promessas que Deus tem para elas. A gente precisa entender isso. Irmãos, Deus tem sempre algo maior, mas nós fomos pensando pequeno. E se eu perder aqui, como vai ser? E se eu perder ali, como será? Irmãos, existe um tesouro guardado para você. Existe um tesouro guardado para cada um de nós. Você precisa ter fé, crer no Senhor, não entrar nessa jogada, sabe, de desonestidade. Eu vi ao longo da minha caminhada acontecer isso. Pessoas que saíram de lugares, de empregos, porque não estavam conformados com o que estavam acontecendo. Pastor, eu vou sair. Falei, rapaz, você vai sair desse emprego? Vou. Eu não aguento mais viver dessa forma. Deus falou contigo? Falou, sai. E depois a vida dele, Deus, como sempre faz, Ele não nos deixa só. Ele sempre tem um escape. A gente via a vida, como a gente já viu algumas vezes, pessoas que estavam nessa situação, sabe?
vivendo melhor, em outro emprego, mas exercendo a sua fé, obedecendo, amando o que Deus ama, detestando o que Deus detesta, e que os seus pensamentos, que aquilo que Deus tem para ele, está em comum acordo com aquilo que ele está procurando viver. Meus amados irmãos, a gente vê isso na palavra de Deus. Fizeram uma estátua, quando nós falamos sobre Daniel, fizeram uma estátua, e os amigos de Daniel, você tem que adorar essa estátua, quando tocar a trombeta, vocês precisam se ajoelhar, e precisam reverenciar a esse Deus. Eles disseram não, a trombeta tocou, e estavam todos de pé, eles não se curvaram ao outro Deus, eles não se curvaram, eles ficaram de pé. Não vamos adorar esse Deus que você está levantando agora como uma imagem. Nós vamos continuar a adorar o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Não se curve por imagens. Que imagem, pastor? Tudo o que você acha que é importante e que o tempo pode acabar. Estou dizendo para você claramente nesta manhã: adore ao Deus que tudo pode, que é o Deus todo-poderoso. E quem não tem essa definição também, não conhece o que está guardado nesse baú. O tesouro de Deus é algo muito importante, porque quando a gente olha aqui essa história de Daniel, que esse rei perverso, que manda Daniel também, sabe, a não orar. Se você orar, você vai morrer. E Daniel ora, se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Daniel foi exaltado, Daniel foi reconhecido. Dos 10 mais inteligentes que existiam naquele mundo, daquela época, Daniel era o mais inteligente. O que ele fazia? Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus. Eu quero dizer algo para você, uma coisa muito séria: o cristianismo será novamente em breve declarado inaceitável. Você sabia que isso vai acontecer? Vocês já entenderam o que está acontecendo no mundo inteiro? Que o cristianismo já não mais vai existir daqui a alguns tempos, segundo tudo isso que está acontecendo no mundo, toda essa luta, tudo para calar o cristianismo. Vocês estão vendo no Brasil, vocês estão vendo no mundo, aquela perseguição que nós vimos na Bíblia, nós lemos na Bíblia, o que acontecia com os nossos irmãos, já está acontecendo agora, e nós precisamos sim nos posicionar, e dizer que cremos no Deus Todo-Poderoso. Esse é o momento, irmãos, mas às vezes a gente não quer ceder, sabe, estamos comparando o nosso salário com uma religião, com uma igreja, a igreja batista. O que isso quer dizer, pastor? Não vou na igreja, não quero, eu não quero ir na igreja não, sabe, vou ficar em casa no domingo, eu prefiro ficar com o meu salário, do que ir para a igreja. Às vezes as pessoas estão colocando, sabe, igreja, religião, estão trocando pelo salário. Tudo bem, mas o problema é quando elas trocam, não igreja, não domingo, não religião, pessoas estão trocando Deus. Isso me preocupa. Não estar aqui é ruim, de fato, estar em comunhão com os irmãos, em uma igreja, adorando, em comunidade, mas o problema é quando essas pessoas se afastam de Deus, e é isso que a gente vê acontecendo. Tudo em relação à igreja, como eu disse, não tem nenhum problema, mas essas pessoas estão fazendo isso também, porque ela não conhece o que está dentro desse tesouro. Se elas conhecessem o que está reservado para elas, não faziam isso. Sabe, quando a gente olha a história dos apóstolos, todos eles morreram, claro, mas no momento da crucificação de Jesus, da prisão, da crucificação de Jesus, eles estavam morrendo de medo dos judeus, eles estavam muito aflitos, estavam, sabe, querendo fugir, foram para uma casa, estavam ali amedrontados com tudo isso, então eles se trancaram,
sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu ali? Quem entra ali naquela casa? Jesus Cristo. E os discípulos falaram: o Senhor está vivo? Sim, eu ressuscitei. Quando os discípulos olham aquilo ali, eles acham que não estavam vendo algo, não estavam acreditando. Mas você estava morto, mas eu ressuscitei. A partir desse acontecimento, irmãos, aqueles discípulos colocaram o mundo de cabeça para baixo. Depois daquele momento, eles começaram a pregar, a evangelizar, a curar. Eles fizeram tudo isso para que hoje a gente estivesse aqui, porque quando eles viram o milagre, eles entenderam de fato que existe um Deus que pode ressuscitar. Aleluia. Não tem morte para você, meu irmão. E se você morrer, eu quero te dizer algo muito importante: você continuará a viver com Jesus. Nada pode parar você, nada, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você teme o nome dEle. Amém, queridos? A Bíblia fala que um dia um homem encontrou um tesouro, e esse tesouro, na verdade, estava enterrado no terreno, e esse terreno, ele não valia tanta coisa, mas ele precisava comprar, porque ali tinha enterrado um tesouro, e ele começou a vender tudo que ele tinha, para comprar, e era um valor muito alto, e falava para ele: rapaz, você vai dar esse valor todo nesse terreno, neste lugar aqui? Não tem nem ônibus aqui, passa aqui, não tem nem energia elétrica, mas um dia vai ter essa história, né? Mas você vai comprar esse tesouro? Vou, porque ele sabia o que estava enterrado naquele tesouro, ele sabia o que tinha dentro daquele tesouro, ele sabia as promessas que Deus tem guardado para ele. E hoje nós não estamos abrindo, não estamos colocando as mãos nessas pedras preciosas, as riquezas da sabedoria, do conhecimento e da salvação. Que nessa manhã a gente possa ter esse entendimento. Você já ouviu alguém dizer assim: o cristianismo não vale mais a pena, é um radicalismo, é uma lavagem cerebral, ninguém está vendo o que está ali dentro. Eles olham assim, mas quem vive o cristianismo de uma forma fervorosa, com uma intensa paixão a Deus, sabe a importância de viver isso. É porque eles não conhecem. Essas pessoas não sabem quanto é o valor do que tem guardado. E Salmos 89, versículo 7 em diante, 89, 7 vai dizer: Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, e envolto em tua fidelidade. O salmista fala algo muito importante, que Ele é temido. O nosso Deus é temido por todos os seres celestiais. Se os seres celestiais temem ao Senhor, porque eu e você não tememos a Ele? Essa é a palavra que Deus está trazendo para nós aqui, e com 3 afirmações aqui, eu quero encerrar essa ministração. A primeira, é que o nosso temor do Senhor é definido pelo nosso entendimento da grandeza de Deus. Será que nós conhecemos e reconhecemos a grandeza de Deus? Vamos pensar na seguinte hipótese aqui, pastor Tiago. Estamos tranquilos aqui, quem entra aqui? O Messi. O Messi entra aqui agora, nesse culto. Todos irão olhar para ele? Sim. A atenção agora vai estar voltada para o Messi. Ou o Neymar Júnior, mas eu prefiro o Messi. Se eles entrarem aqui, ou outra pessoa famosa, todos olhariam para ele. Pois quanto maior a nossa compreensão da grandeza, maior será a nossa capacidade de honrar, de reverenciar. A gente diria: vejam,
É o Neymar. Olha lá, é ele. Na verdade, a gente deveria mesmo dizer: vejam, é Deus que está aqui, aleluia. Deus está aqui neste lugar. Às vezes a gente diz assim: hoje vai ser, quem vai pregar hoje lá? Qual é a atração? É o pastor Claudia, o ministério de louvor, atitude. As pessoas, então tá, a gente está indo lá para a igreja, vai ser a mesma coisa, não tem nada diferente. Tem algo diferente todas as vezes que nós nos reunimos, porque a presença de Deus está aqui, e quando a presença de Deus está, milagres acontecem. A Ele toda honra e todo louvor. Nós deveríamos dizer isso: Deus está aqui hoje, aleluia. Sabe, irmão, não dá para ter o verdadeiro temor ao Senhor se não entendermos a verdadeira grandeza do nome dEle, a grandeza e a glória de Deus. Irmãos, não é só uma religião que a gente precisa ter, porque religião a gente troca, a gente substitui. Agora eu não quero essa religião, eu quero esta aqui, não quero aquela, eu quero esta. Irmãos, não é uma fé de alguém que ajuda, porque a gente encontra ajuda toda hora. Muitas pessoas estão aí para ajudar as outras. Não é isso. Se isso aqui é só um apoio emocional, lugar que procuramos ajuda, podemos até trocar. Mas o que tem aqui é um grande tesouro. É o tesouro do Senhor. Segundo lugar, a Bíblia declara que as obras de Deus revelam e falam da sua glória. Salmos 145, versículo 6, diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas obras. Aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos. Irmãos, já pensaram na grandeza de um oceano? Quando a gente vai ler ali Isaías, nós já falamos sobre isso em outras pregações. Isaías, no capítulo 40, diz que Deus mediu as águas dos mares com uma concha da sua mão, de uma mão. Ele mediu os mares, sabe, ele ficou de pé na frente dos oceanos. Esse é o Deus, irmãos, esse é o nosso Deus, olhando para o mar. Quando a gente percebe, quando a gente está diante do mar, e aqui a gente tem que andar muito para chegar perto do mar, a gente olha aquela grandeza, os nossos olhos não conseguem alcançar o fim, mas os oceanos se estendem centenas e milhares de quilômetros de água. São 5 oceanos gigantes e vários pequenos mares, e Deus com uma das mãos coloca todos aqui. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, aleluia. E terceiro e último, a vastidão do universo revela a grandeza infinita de Deus. Saímos do mar, agora vamos para o espaço. Vamos olhar agora para as estrelas, para os planetas. Vamos olhar para as galáxias. O universo, que tem milhões de galáxias, é tão grande que não dá para medir a distância em quilômetros, irmãos. Isso é o que nós percebemos. Temos que medir em anos-luz. Anos-luz significa quantos anos-luz gasta para chegar até aquele determinado lugar. É o universo. Sabe quanto tempo um avião voando? Falar de avião aqui é um perigo, né, irmão? Sabe quanto tempo um avião voando a 1000 km por hora gastaria para chegar na Lua? Será que a gente conseguiria ter esse cálculo? Esse avião demoraria quase 20 dias sem parada. Mas a luz gasta 1 segundo. 1 segundo somente para chegar lá. Se em 1 segundo a luz vai daqui à Lua
Imagina em um ano. Eu quero concluir essa mensagem, eu quero chamar aqui o ministério de louvor, dizendo que o homem não honra a Deus como ele merece. Pastor, que conclusão é essa que o senhor chega? A gente percebe isso, que nós deveríamos honrar muito mais ao Senhor, porque Ele merece. Mesmo sabendo que é um grande Criador, o ser humano tem negado o louvor, a adoração a Ele. Mesmo reconhecendo esse Deus Todo-Poderoso, em alguns momentos da nossa vida, a gente coloca Ele de lado, ou a gente só procura no momento mais difícil da nossa vida. Aquilo que interessa para mim, aos meus olhos, que eu sei que vai desagradá-lo, eu deixo ele quietinho. Tem alguns lugares que colocam até cobre lá uma imagem, né? Para não ver. Nós estamos fazendo exatamente isso com Deus. Nós não estamos dando a honra a que Ele merece. Nós não estamos reconhecendo que Ele é, essa grandeza e a glória de Deus que está disponível para todos nós. Mas hoje precisamos decidir servir a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Não porque Ele nos dá, e sim pelo que Ele é. Porque nós descobrimos a sua grandeza. Você consegue perceber a grandeza de Deus? Você consegue perceber que você é vivo, você estar hoje aqui nesta igreja, é um milagre de Deus? Você consegue perceber os milagres de Deus nos detalhes? Quando eu olho, falando de avião, quando você vai aqui no aeroporto, pegar um avião lá para a África, para a Europa, sei lá, você sabe a hora exata que você vai chegar lá. Olha que coisa doida. Diante de tanto dinheiro que coloca-se no banco, cada centavo vai para a tua conta. Ninguém não bota nenhum dinheiro na tua conta, a mais, talvez tire, mas é tudo certinho sim. Você pega um carro, 120, 150, 160 km por hora, você está dentro de uma máquina. Milagre de Deus. Tudo isso que eu falei para vocês são milagres. Mas sabe qual é o maior milagre? É aquilo que Deus faz na nossa vida. O maior milagre de Deus para mim é ter a minha família. O maior milagre de Deus é eu poder chegar em casa, ou então à noite, ver minha filha lá dormindo, eu poder entrar no quarto dela, dar um beijo nela e cobrir. Isso é um milagre. Qual o milagre que você vive? Qual o milagre que hoje você pode dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu reconheço um milagre na minha vida. Eu queria que vocês agora, através dessa canção, meditassem sobre a grandeza e a glória de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos agora. Ora ao Senhor. Diante dessa descoberta da grandeza e da glória de Deus, de adorar só a Ele, Ele nos dando coisas ou não, nós precisamos adorar ao Senhor. Ele é a maior riqueza que temos na verdade.
Nós precisamos urgentemente de uma maior revelação da glória de Deus, assim como Moisés, sim, ele teve. Senhor, mostra a tua glória. Quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus, mais será a capacidade de adorar o nome e reverenciar o nome e amar o nome do nosso Deus. E é isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Eu quero te pedir agora que você esteja orando para que o acesso a esse tesouro tão lindo, reservado para todos nós, em nome do Senhor Jesus, libere do céu agora, Deus, uma constante, uma busca incansável da tua presença. Queremos ter acesso a esse tesouro de sabedoria, de conhecimento e de salvação. Venha sobre cada um de nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. A igreja está orando. Eu queria perguntar, quem aqui nesta manhã gostaria de receber esse tesouro de sabedoria, de entendimento e de salvação? Você quer receber esse tesouro? Aonde o tempo, a traça, a ferrugem jamais irá consumir. Se você quer esse Deus Todo-Poderoso na sua vida, eu te convido a repetir essa oração comigo nesta manhã. Ora assim comigo. A igreja está orando, está de cabeça baixa, e Deus está falando contigo. Repita essa oração: Senhor, nesta manhã eu quero ter acesso a esse depósito de bênçãos. Eu quero viver isso na minha vida, ter uma vida digna, uma família digna, viver segundo os teus preceitos, amar aquilo que o Senhor ama, detestar aquilo que o Senhor detesta, alinhar os meus pensamentos com o Senhor. Por isso, nesta manhã eu te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. A igreja está orando. Eu queria perguntar, quem repetiu essa oração comigo? Levanta a sua mão e abaixo em seguida. Eu quero orar por você. Alguém aqui desse lado? Alguém aqui? Alguém aqui que repetiu essa oração comigo? Amém. Pai de amor, continue conosco. Continue a falar ao nosso coração. E muito obrigado pela sua palavra, que ela possa produzir muitos frutos, como ela mesma diz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.